Bom, está aqui conosco para esta edição de conjuntura, aqui na TV Mar, canal 25 da NET, o jornalista Enio Lins, ele que é secretário estadual de comunicação. Enio, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bom, o primeiro assunto aqui em pauta é o prêmio Audálio Dantas de jornalismo, uma feliz iniciativa do governador Renan Filho para homenagear aquele que foi um dos nossos principais profissionais de comunicação, Audálio Dantas. Fez carreira em São Paulo, mas a origem aqui em Alagoas, nunca esqueceu a sua tanque d'arca, tão querida para ele. Enio, o que é que tem de definido em relação a esse prêmio de jornalismo Audálio Dantas? Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos que nos ouvem na TV Mar. Agradeço ao Flavinho o convite de estar aqui nessa entrevista. Na verdade, o Flávio fez o convite imediatamente em seguida ao anúncio do prêmio, né? Infelizmente, eu não pude vir no momento adequado, estou vindo com algum atraso. O prêmio Audálio Dantas de jornalismo é uma bela ideia, como você falou, foi iniciativa do governador, ainda no período que poderia ser anunciado, agora já estamos no período de impossibilidade de desenvolver a mídia em relação ao prêmio, por isso ele vai ficar na gaveta até as eleições. Né? Sobrestado. Vai estar sobrestado até as eleições. Nesse período, caberá à SECOM fazer os estudos dos critérios, que vai fazer juntamente com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Alagoas e junto também com outras instituições culturais, porque a ideia é nós trabalharmos um prêmio de Audálio Dantas de jornalismo que trabalhe a reportagem, mas que trabalhe também a questão da cultura e da questão da cidadania, já que ele trabalhou nessas duas áreas também. Foi um dos maiores repórteres da história do Brasil. Ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo num dos momentos mais graves da história do nosso país, que foi quando assassinado o jornalista Vladimir Herzog, que foi considerada a primeira grande manifestação contra o autoritarismo depois de 68, em 74, em São Paulo. Ele teve um papel fundamental nos anos 50 na inclusão social, quando trouxe à luz o livro da Carolina Maria de Jesus, que é o primeiro e único livro feito por uma pessoa semi-analfabeta no país. E ele poderia, naquele momento, ter baseado um livro dele nos cadernos dela e era eticamente justificável, não teria nenhum problema citando. Esse livro aqui foi feito baseado nas anotações no livro de uma pessoa semi-analfabeta, Carolina Maria de Jesus, que eu estou escrevendo para colocar de acordo com o português e com a interpretação que eu faço desses fatos. Seria absolutamente justificável, eticamente correto para qualquer jornalista, qualquer jornalista. E ele ainda muito jovem, nos anos 50, fez um caminho extremamente original. Ele disse, não, vou publicar o livro dela como ela escreveu. E é o único livro no Brasil, como já disse, feito por uma semi-analfabeta. Ele transformou nos anos 50 essa senhora, que era uma catadora de lixo de São Paulo, morava numa das favelas paulistanas, antes de ter glamour, né, que hoje a favela tem algum glamour, mas na época não tinha nenhum. E ele transformou essa mulher numa grande celebridade. Então, um sujeito que trabalhou pela inserção social, que ele trabalhou pela inclusão, que ele trabalhou pela cidadania e um grande repórter. O prêmio, portanto, ele vai ter esses parâmetros e nós pretendemos anunciá-lo assim que terminar as eleições. Terminadas as eleições, quando a SECOM recuperar a capacidade de poder fazer a divulgação, então, dos atos de governo, isso então será retomado adequadamente e cumpriremos a lei a partir de agora, né? A partir de dia 7, né? Nós já estamos nisso aí. Se não fosse o seu convite, eu não poderia tomar a iniciativa de vir para cá. Né? Eu não poderia me propor a fazer isso, que seria um trabalho também normal da Secretaria, em condições que não fosse da legislação eleitoral. E a gente observa, Flavinho, que tem um outro prêmio, que não vai se chocar já em Alagoas, que é o prêmio José Marques de Mello de jornalismo científico. Infelizmente, nós perdemos os dois num espaço de 20 dias. Quase na mesma época. 20 dias só. Enio, como é que você destacaria a importância do Audálio Dantas para a nossa atividade, para a atividade do jornalista profissional? Olha, Flávio, em primeiro lugar, eu acho que a profissão do jornalista ela está intrinsecamente ligada à questão do repórter, né? Sem menosprezo a nenhuma outra atividade na área de comunicação. Mas uma das essências do jornalismo é a reportagem, não é você transmitir algo que acontece não como simples notícia, mas dando um acompanhamento, um aprofundamento e, como Audálio fez em muitos casos
que é uma cereja do bolo, mas é algo que tem o seu valor, é o toque literário. Né? Os bons repórteres têm toques literários, né? Desde Truman Capote, nos Estados Unidos, que é considerado como o cara que inventou o jornalismo literatura, né? Reportagem literatura, mas há quem diga que quem inventou isso foi Costa Rego, na época que era jornalista. Ele foi governador de Alagoas, mas ele, antes e depois de ser governador de Alagoas, ele foi jornalista no Rio de Janeiro. Morreu como jornalista, trabalhando como jornalista. Aí dizem que foi o Costa Rego que, nas suas reportagens, ele trabalhou no Brasil esse conceito. Então, o Audálio, ele foi essa grande figura do jornalismo brasileiro. Começou como auxiliar de fotografia, laboratório fotográfico, porque ele saiu de Alagoas muito jovem para morar em São Paulo. Ele foi e voltou a Alagoas diversas vezes. Então, iniciou-se como operador, ajudante de fotografia, na época que os jornais revelavam suas fotos, né, no papel. Daí passou a assistente de reportagem, repórter, e fez inúmeros trabalhos como repórter. Um deles, dos mais notáveis, para a revista Realidade, foi uma viagem pelo Rio São Francisco. Ele percorreu com uma equipe de jornalistas todo o Rio São Francisco e deixou um documento importantíssimo para ser lido hoje, inclusive comparar com o Rio São Francisco de hoje. Então, as grandes reportagens, elas são imortais, porque é um trabalho jornalístico, em primeiro lugar, mas ela também é literatura e ela também é documento histórico. O Audálio, portanto, ele teve esse papel, ele jogou no momento em que o Brasil trabalhava com grandes repórteres, grandes reportagens. Ele foi um profissional que ampliou a área de comunicação, por exemplo, agora, isso no início dos anos 50, ele brilhou como jornalista, ficou até os anos 70 como grande repórter, mas no século XXI, já agora nos nossos anos 2000, e no final de 99, por aí, o final de 90 e os anos 2000, ele trabalhou a informação e a comunicação também como evento. Então, ele começou com um evento em São Paulo sobre a literatura de cordel, e que foi um sucesso imenso. E, a partir desse, que foi localizado em São Paulo, ele trabalhou um segundo, que foi o Chão de Graciliano, que também mesclava uma espécie de reportagem animada, né? Reportagem com objetos, com coisas desse tipo, que se manifestava também numa exposição que percorreu o Brasil, sendo iniciada aqui em Alagoas, na Fundação Pierre Chalita, ali no Museu do Pierre Chalita. E, ao morrer, ele trabalhava um livro-reportagem, meio romance, meio reportagem, casado com uma exposição, que essa exposição já tinha até sido feita no Sesc São Paulo, sobre Zumbi dos Palmares. Então, a importância do Audálio, você veja um sujeito que trabalhou mais de 50 anos, né? Ele trabalhou, digamos, ele começou nos anos 50, está 50 redondo, e trabalhou até 2018, ele trabalhou 68 anos, porque a viúva, a Vanira, que também é jornalista, ela disse que ele trabalhou até 1 mês e meio antes de se internar para morrer, porque quando ele se internou já estava na fase final do câncer. Fragilizado já, né? Então, são 68 anos de atividade profissional. E ele também dedicou parte do trabalho dele a que chama a literatura infantil. Sim. Ele tem uma linha de literatura com diversos livros publicados e entrou também na área infantil agora já perto da virada do século, né? São as novidades que ele colocou, né, nessa área, inclusive como biógrafo. Ele também iniciou como biógrafo, ele trabalhou uma que junta a literatura infantil com biografia do Lula menino, não é? Então ele fez um trabalho muito interessante sobre isso aí e fez a biografia premiada, que foi prêmio Jabuti, que foi a biografia do Herzog. Ele, como testemunha dessa biografia, já que ele era, como conversamos, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, quando o Herzog foi assassinado. Então, ele tinha a memória, muita coisa daquele período. Eu acho essa biografia muito interessante pelo caráter também de reportagem que ela tem. Ela conta, inclusive, as brigas na esquerda, né, entre os setores moderados e radicais, no momento de uma decisão fundamental, que era confrontar um regime autoritário com uma manifestação na Praça da Sé. É um livro importante do ponto de vista histórico, além de ser um belo livro como literatura. Mas o Audálio também foi político, né? Foi deputado federal pelo MDB de São antigo. Paulo, né? Ele era do segmento chamado autêntico do MDB. O que é que você poderia nos falar a respeito do Audálio político? Olha, o Audálio foi político, constituinte, né? Ele foi constituinte. Ele foi um desses políticos que não dedicou a vida profissionalmente ao mandato.
né? Então, ele teve um mandato e ficou no mandato. Ele não era um político profissional. Ele não era um político profissional, né? Digamos, ele não era um político partidário profissional, Isso. não era um parlamentar profissional. Ele viveu a vida vivendo política, mas a política no sindicato. Ele foi o primeiro presidente eleito diretamente da Associação Nacional dos Jornalistas, né, que foi um fato muito importante, da FENAGE, melhor desculpe. Da Federação Nacional dos Jornalistas. Ele foi o primeiro presidente eleito. Até então, os presidentes não eram eleitos, eram escolhidos por um colegiado. Ele fez política sindical, fez política cidadã e foi político como deputado federal. E foi também, como é um cargo político, era um cargo de confiança, também muito importante, ele foi o primeiro cara de esquerda a dirigir uma grande empresa no país. Ele dirigiu a Imprensa Oficial de São Paulo, que era uma grande empresa. A Imprensa Oficial de São Paulo era, se eu não me engano, na época, a maior gráfica pública da América Latina. Era um mundo a gráfica oficial do Estado de São Paulo, não sei hoje como está. Naturalmente, tudo isso tem modificações, principalmente depois dos anos 90, onde tem-se um processo de redução dessas gráficas, de privatização, etc. Mas na época que ele foi, eu me lembro que eu cheguei a visitá-lo como presidente presidente da imprensa oficial. Eu era um simples jornalista aqui de Alagoas, mas ele fez a atenção, era um colega, né, conterrâneo, ele fez a questão de receber e oferecer um almoço na imprensa oficial, lá no lugar que todo mundo almoçava. E era um mundo aquilo ali. Eu fiquei absolutamente impressionado quando conheci entre os anos, acho que era anos 90 já, a imprensa oficial do Estado de São Paulo. Então, ele ocupou também esse cargo. Aí deixou essa lição. Para você ver, ele deve ter tido alguma aposentadoria de algum desses procedimentos, mas nada tão relevante como a gente vê hoje. Tanto que ele trabalhou para viver até morrer aos 86 anos de idade. O Audálio, acima de tudo, é uma excelente figura humana. Eu nunca vi o Audálio contrariado, nem com raiva, nem falando mal de ninguém. É a minha visão também. Acho que de todo mundo que conviveu mais ou menos com o Audálio. Nós temos um amigo em comum, creio até que mais velho que nós dois, que é o nosso Esdras Gomes, e que conviveu com o Audálio praticamente desde menino, porque a mãe do Esdras foi professora de Audálio, e morreu muito idosa. E Audálio tinha uma referência a ela muito grande, e a Esdras, e a Rogério, e a todos os filhos daquela professora, que era um dos pontos de ligação dele com o estado de Alagoas. E isso você conhece até mais do que eu, porque você conviveu mais com Audálio do que eu, Esdras também muito mais. Realmente, quem conviveu nunca viu o Audálio irritado, nunca viu o Audálio falando mal de alguém, se posicionando de forma agressiva. Mesmo no câncer, o Audálio não perdeu a alegria de viver, o bom humor e nem a capacidade de trabalhar. Ele, em 2017, acho que em agosto de 2017, ele veio a Alagoas, já fazendo um tratamento já muito sofrido sobre o câncer, você se lembra, para fazer uma palestra no Bicentenário de Alagoas, lá no Arquivo Público, a convite da diretora do Arquivo Público, Vilma Nóbrega. Quando ele veio, para ter ideia da generosidade dele, ele estava trabalhando a questão desse livro do Zumbi dos Palmares. E ele queria ir a Porto Calvo. Agora, um homem de 87 anos de idade, que já tinha feito várias cirurgias delicadíssimas num espaço de 2 anos para tratar um câncer que se generalizava. Então, um estado de saúde bastante debilitado. A família e todos nós, eu mesmo fui contra ele viajar, a gente passaria as informações. Ele aceitou no primeiro momento, driblou todo mundo e foi sozinho para Porto Calvo, nesse estado, para fazer a pesquisa dele ainda sobre o Zumbi dos Palmares e voltou para o debate. Eu lembro desse episódio. Realmente era notável, não? E uma pessoa que ele gostava do que fazia, ele amava a profissão de jornalista. Ele se dedicava de corpo e alma, como nós testemunhamos. Aquela fase, eu acho que nós somos não tão velhos, mas nós somos de uma velha guarda, onde o jornalismo, ele antes de ser profissão, era uma paixão. Você primeiro se apaixonava pelo jornalismo, depois você se profissionalizava. E nem sempre nessa ordem, Muita gente ficou só na paixão e viveu a paixão pelo jornalismo até o fim. O Audálio conseguiu fazer as duas coisas, ser um apaixonado e ser uma pessoa altamente profissional e que contribuiu enormemente para a profissionalização do jornalismo no Brasil. Enio, você acredita que até o final do ano, passada essa fase de impedimento por conta da justiça eleitoral, esse período esteja realmente já
Sim. Deflagrado essa sim, campanha. assim que foi encerrado o período eleitoral e nós recuperarmos a capacidade de trabalharmos a mídia por iniciativa nossa, ou seja, da SECOM, do governo do Estado, então será anunciado as normas e as regras do Prêmio Audálio Dantas de jornalismo e que essas regras já vigorarão imediatamente. Então, nós teremos imediatamente o prêmio. Não sei ainda realmente o momento em que ele vai dar, porque os colegas vão ter que ter um período para inscrever, certo. Não é? Normalmente é de um ano, né? Como o prêmio é anual, você tem uma data, aquela mesma data, num determinado momento, dia e mês, onde você, durante o espaço de um ano, pode coletar as reportagens publicadas. Isso não está definido, Flávio, nós vamos definir agora, que vai dar uma certa tranquilidade, né, para a gente trabalhar, porque não vai poder ir à mídia, né? Então, a gente vai fazer um trabalho interno e essas coisas todas serão resolvidas nesse momento que começou a partir de 7 de julho e que vai até as eleições, até o final das eleições. Bom, com relação ao prêmio referente ao professor Zé Marques de Mello, que era um personagem, quer dizer, acadêmico, né? Acadêmico, também fantástico. Mas, além aliás, apesar de ser também profissional de comunicação, mas era de uma área totalmente diversa da do Audálio. O Audálio era, como você colocou bem, era um repórter na sua essência, e já o professor Marques de Mello era um acadêmico. O que é que vocês teriam programado em relação ao professor Zé Marques de Mello? Bom, vai continuar o prêmio, né? Vai ter a versão, teve a do ano passado, que ele inclusive veio, que foi a primeira edição. Ele esteve presente e a segunda edição acontecerá esse ano, mas também tudo ligado às restrições, certo. E às normas da legislação eleitoral. Então, nós também só vamos abordar o prêmio Zé Marques de Mello depois das eleições, mesmo que ele já tenha lançado, que ele já tenha período, que ele já tenha tudo certo. Isso. Mas, como exigiria para que qualquer prêmio aconteça um trabalho de mídia, e nós não podemos fazer isso entre 7 de julho até o momento das eleições, que seria outubro ou novembro, tendo o segundo turno. Então, nós temos que esperar todo o andamento disso. E também o prêmio Zé Marques de Mello, na sua versão deste ano, ele terá que se adaptar às normas da legislação eleitoral, inclusive com a divulgação. E como você bem disse, Zé Marques de Mello, que começou como repórter, né, trabalhou aqui na Gazeta de Alagoas, no Jornal de Alagoas, depois foi para o Recife, é o primeiro doutor em jornalismo no Brasil, não é? E dedicou-se ao trabalho acadêmico também com um vigor e com uma capacidade internacional. Zé Marques de Mello, eu acho que é o jornalista, o comunicador brasileiro, talvez mais reconhecido academicamente em todo o mundo. Eu não conheço outro pesquisador e acadêmico de comunicação que tenha reconhecimento internacional, sendo brasileiro, como teve o nosso alagoano de Santana do Ipanema, Zé Marques de Mello. Então, outra perda notável, com apenas 20 dias de diferença de um para outro. Ok. Muito obrigado ao jornalista Enio Lins, secretário estadual de comunicação, pela sua participação aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, parabenizando ao Enio, ao governo do Estado, por essas iniciativas. Homenagens tanto a José Marques de Mello quanto a Audálio Dantas. E agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você.